Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Alegria estar junto com vocês. Alegria experimentar essa presença de Jesus aqui essa noite. Muito precioso, né? E quem estava na reunião de jovens da semana passada? Levanta a mão, por favor. Tem uma boa e uma má notícia para vocês. Uma notícia é que é a mesma ministração que vocês ouviram na semana passada, vocês vão ouvir hoje de novo. E a boa notícia é que a mesma ministração que vocês ouviram semana passada, vocês vão ouvir ela de novo. Então, a pedido do Lei do Beto, queria compartilhar com toda a igreja, né, um pouco do que o Senhor falou conosco nos jovens na semana passada. Mas também quero dizer que algumas ministrações da minha vida eu já ouvi quase 10 vezes. Uma do retiro de pastores lá do Vitor Rodrigues, que tá perto disso. Eu sei que eu não estou nem um pouco perto do Vitor Rodrigues, mas tenham paciência comigo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 17, 22 a 26. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar ao qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. Aqui Paulo, ele fala no Areópago, não era qualquer pessoa para falar naquele lugar, ela precisava ser convidada. Paulo já estava alguns dias ali em Atenas, certamente pregando e ministrando a palavra de Deus. E eles viram graça naquele homem e convidam ele para falar lá. E ele traz esse discurso aqui. O Areópago é um lugar que antes recebeu Sócrates, Platão, filósofos cheios de sabedoria humana, né? E aí de lá vem frases que eu escutei na minha faculdade, nas cadeiras de filosofia, como conhece-te a ti mesmo, coisas que na época eu já pensava, cara, como assim conhece a ti mesmo? Mas era um lugar filosofia, de discutir moral, leis, todo tipo de coisa, né? E aí Paulo, ele é convidado para falar nesse lugar. E certamente lá, onde talvez era um centro da filosofia, muitas vezes eles se perguntaram por que nós existimos. E aqui, no fim desse discurso que está descrito nesses versículos, Paulo, ele diz: para buscarem a Deus. Foi para isso que nós existimos, foi para isso que nós fomos criados, né? Então nós somos criados para andar em comunhão com esse Deus. Como criaturas, nós ansiamos pelo nosso Criador. Como um bebê que ele chora em direção ao leite materno, nós instintivamente nos direcionamos a Deus. E alguns, de certa forma, rejeitam esse instinto natural e buscam em outras coisas, como um bebê que, por ausência do leite, morre por desnutrição. Essas pessoas, elas morrem espiritualmente, né? Mas a verdade é que só há um caminho, uma verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Eclesiastes 3:11 diz que Deus, ele colocou a eternidade no coração do homem. E todos nós desejamos viver, de certa forma, eternamente. E aqueles para o qual eles não desenvolvem essa relação com Deus, certamente dentro deles há um vazio existencial e um vazio dessa falta de Deus. Nós somos criados para ter essa relação com Deus. Quando Deus cria, então, a raça humana, e Ele cria o mundo e a criação, Ele faz o jardim do Éden. Um jardim maravilhoso, cheio de árvores, frutas, animais que a gente nem conhece, né? E talvez um dia vai conhecer lá no céu, quem sabe, não sei. Mas ele cria esse lugar como um lugar de
comunhão, como um canto numa sala com 2 poltronas, onde 2 pessoas se sentam perto da lareira com um chá, um café, e elas conversam, e elas têm uma intimidade muito profunda. Deus cria esse lugar de intimidade, que é o Jardim do Éden, onde diariamente ele vem conversar com Adão e Eva ali na viração do dia. E a gente conhece a história, Adão e Eva, eles pecam, e porque eles pecam, eles se distanciam de Deus, e o que eles perdem, na verdade, não é o Éden, não é aquele lugar lindo com cachoeira, água cristalina. O que eles perdem é o que eles tinham de mais precioso, que era a comunhão com Deus. Isso não pelo fato de simplesmente eles terem comido do fruto, mas porque no coração deles nasce uma raiz de independência, de quererem ser iguais a Deus, né? E o pecado de Adão e o nosso pecado, ele nos faz nos afastar de Deus. E à medida que Deus vai se afastando e nós vamos se afastando, a gente já não consegue mais criar intimidade, né? Eu não consigo abrir as minhas intimidades para alguém que está lá do outro lado da rua, mas para alguém que está perto. E aí, conforme eles se distanciam, eles já não têm mais uma intimidade. E antes, o que era uma relação de confiança, de amor, agora ela é uma relação expressa pelo medo. Gênesis fala que Adão e Eva, eles tiveram medo. E o mesmo medo que se manifesta neles, também se manifestou no povo de Israel, quando Deus, no Monte Sinai, ele se expressava, e esse povo ele não queria subir até lá, mas como um prelúdio de algo que já aconteceria, eles definem um mediador, alguém que ficasse entre eles e Deus, para que pudesse trazer para eles aquilo que Deus vinha falando. Então Moisés, ele vem e toma esse papel, esse lugar de mediador, né? Quando o povo de Israel, depois ele é resgatado do Egito, estou fazendo um resumo dos resumos aqui, em Êxodo 25:8 fala: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aqui de novo, mais uma vez, o interesse de Deus de habitar no meio do povo, de ter intimidade, de ter uma relação conosco. Aqui fica claro essa é a intenção de Deus. E lá, naquele templo, acho que na presença de Deus, ela existia, né? Mas o acesso a essa presença não era tão simples. O templo ele era dividido em 3 áreas. Vocês podem projetar aquela imagem que eu não sei se pode, por favor. O templo ele era dividido em 3 áreas. E eu tentei fazer na IA ali, tá, gente? Ficou desse jeito, não sei se está dando para ver muito bem. Mas esse foi um dos primeiros templos. Depois tem o Templo de Salomão, que foi construído, é uma construção diferente dessa. Mas esse era um templo que o povo ia levando ali na peregrinação deles, tá? Ele é dividido em 3 áreas: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então o átrio era esse pátio, o lugar santo era aquele no meio ali, e o santo dos santos era o último lugar. O átrio era onde ficava o lavatório, o altar do sacrifício. Então o átrio era esse lugar. O lugar santo era onde ficava o candelabro, os pães da propiciação e o altar do incenso. E o santo dos santos era o lugar onde ficava as tábuas, os mandamentos, a arca da aliança. Então esses 3 lugares diferentes. Como poderia de alguma forma significar cada um desses lugares? O átrio, um lugar de santificação. Então os sacerdotes, antes de entrarem no lugar santo, eles já se purificavam. Eram lá onde eram oferecidos os sacrifícios. Então esse átrio ele era um lugar de santificação. E o lugar santo, e aí sobre esse lugar de santificação, Hebreus 12:15 fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então para que eles acessassem o lugar seguinte para ver Deus, eles precisavam estar santos. E o segundo, o lugar santo, onde tinha candelabros, pães da propiciação e o incensário ali, né? Era um lugar de busca. Cada um desses elementos tinha a sua representatividade, biblicamente falando. Então, o candelabro representava a luz de Deus, os pães da propiciação para lembrar o povo de que Deus os alimentava, o incensário representava, de certa forma, as orações a Deus, né? Mas esse lugar de busca, eu coloco 3 aspectos necessários para que a gente busque alguém.
E o primeiro deles, eu não consigo buscar alguém se eu não vejo. O segundo, eu não consigo buscar alguém se eu não sei como é. E o terceiro, eu não posso buscar alguém se eu não chamar. Então, eu vou buscar meu filho, eu chamo Dani, Mig, vem, eu preciso ver eles, buscar eles. Né? E como numa simbologia aqui de ver, saber e chamar, né? O candelabro, ele era a única fonte de luz ali naquele lugar santo, né? E já apontando para Jesus, João 8,12 fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom, é isso que diz a palavra do Senhor também. Então a gente precisa desenvolver olhos de Cristo para conosco, para com relação aos nossos irmãos, para com relação aos perdidos, precisamos ter olhos de Cristo. O segundo, como eu posso buscar se eu não sei o que é? E aqui os pães da propiciação, eles também já apontando para Jesus, que era o pão da vida. Né? Uma vez que eu experimento, eu sei como é. E o terceiro, chamar, e o salmista em Salmo 141:2 fala: suba a tua presença a minha oração como incenso. Né? Então, também chamar o Senhor através das nossas orações. E o último lugar era o lugar da presença de Deus, o Santo dos Santos. Né? Ele era um lugar extremamente exclusivo, mais exclusivo do que qualquer coisa que a gente possa considerar nesse nosso presente século, além de conter a maior preciosidade que o mundo já recebeu, que era a presença de Deus lá. O Santo dos Santos, ele era tão exclusivo que ele era acessado somente uma vez por ano, no dia da expiação, por herança de pai para filho, só dos descendentes de Arão, ou seja, era um lugar para pouquíssimas pessoas. Os historiadores, eles alguns dizem que de Arão até Jesus foram algo como em torno de 80, 90 sumos sacerdotes, pessoas que eram possíveis de acessar esse lugar. Então a gente está falando que em 1500 anos esse lugar ele foi acessível só para menos de 100 pessoas. Imaginem isso. Essa presença que a gente já desfruta dela, em 1500 anos, algo como menos de 100 pessoas puderam de alguma forma acessar. E claro que para acessar era só o sumo sacerdote e não de qualquer jeito, através do sangue, ele sacrificava bode, através de um ritual também, senão ele seria morto. Ele seria morto não porque Deus queria simplesmente demonstrar o poder dele e matar quem quer que acessasse aquele lugar indignamente, mas porque esse mesmo Deus, que é misericordioso e é infinito em sua misericórdia, é um Deus que ele é santo, 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 e o nosso pecado ele não pode coabitar com a santidade de Deus. Eu dei um exemplo lá na reunião de jovens que como se um papel que se aproxima do fogo, e não porque o fogo quer queimar o papel, mas porque a natureza do papel e a natureza do fogo são muito diferentes. O fogo ele queima o papel naturalmente. Mas, com o tempo e com o pecado, a glória de Deus, como na visão de Ezequiel, ela vai se retirando daquele lugar, né? E dos sacerdotes. Mas depois de 400 anos de silêncio, esse Deus que habitava esse lugar, ele se faz carne e vem habitar entre nós. E a partir da origem da mesma palavra que em Moisés, escreve em Êxodo 25:8, para dizer que Deus viria ao tabernáculo para habitar entre nós, João 1,14 fala que o verbo se tornou, para habitar entre nós, descreve o verbo se tornando carne e habitando entre nós. Né? Cheio de graça e de verdade, cheio de poder e de unção, mas cheio de mansidão, cheio de amor, cheio de humildade, lavando os pés dos discípulos. Né? Esse nosso Deus, ele era maravilhoso, misericordioso. Né? E por nele não haver pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E quando Jesus morre, esse véu, que lá no
no templo de Salomão, ele era espesso como um palmo, como 10 tapetes empilhados um em cima do outro. Ele se rasga de alto a baixo. E Hebreus 10, 19 fala que agora nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Que privilégio. Algo que era exclusivo a pouquíssimos. Agora a gente tem acesso. E o nosso Deus, eu vi essa semana uma ministração do Retiro de Páscoa de 2009, que falava sobre o Espírito Santo. Preciosa palavra. E o Ismael fala que o nosso Deus, ele ama festas. Ama festas. Como numa festa, ele derrama o Espírito dele em Pentecostes e enche uma multidão com o Espírito dele, a ponto das pessoas falarem, cara, eles estão loucos? Por que essa galera está se manifestando dessa forma, né? Mas era Deus, através do Espírito Santo, enchendo uma multidão. Que dia especial, né? Talvez cada um de nós possa lembrar e ter referências de dias especiais que nós tivemos na nossa vida com Deus, talvez um retiro muito precioso, talvez o dia do batismo, talvez algum encontro específico que mudou a vida. Mas a presença de Deus, ela é só uma parte do relacionamento. Jesus, ele não morreu para que nós tivéssemos marcas espaçadas de um relacionamento com ele, mas para que nós tivéssemos uma experiência diária com Cristo. Amém? Como pai, eu consigo entender um pouquinho esse desejo de Deus. E mesmo antes de ter os meus 3 meninos, eu sempre sonhei em ser muito amigo deles. Eu queria fazer muitas coisas com eles. Andar de skate, fazer jiu-jitsu. Para quem não sabe, estou com o ligamento do joelho rompido por fazer jiu-jitsu também. Mas eu queria fazer muitas coisas com meus filhos. E eu consigo entender Deus querendo fazer muitas coisas conosco. Mas eu não consigo desenvolver um relacionamento com Deus ou com os meus filhos se não for gastando tempo. Eu não conseguiria ser um bom pai para os meus filhos se eu fosse um pai que viesse para casa uma vez por ano. Não conseguiria. Então, um relacionamento, ele depende do dispêndio de tempo de um para com o outro. Não é necessariamente também sobre estar no mesmo lugar, mas estar atento. Eu posso estar no mesmo lugar com meus filhos, mas estar mexendo no celular, posso estar distraído completamente, posso estar vendo uma televisão, eu posso fazer isso um ano inteiro sem desfrutar de uma relação com eles. E, de certa forma, a gente pode imitar isso com Deus também. Deus quer de nós a nossa atenção, o nosso relacionamento. Amém? João 17,3 fala, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Aqui, quando Jesus está orando em João 17, ele fala já sobre a vida eterna ser conhecer Ele. Olha que a gente anseia a vida eterna. A palavra fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E aqui, quando Jesus ora, ele fala que a vida eterna já é conhecer a Deus. E nós podemos desfrutar disso, né? Do que nós temos nos enchido? O que eu tenho buscado conhecer na minha vida? Tem uma área da psicologia que ela fala que nós não reagimos à realidade, mas nós reagimos àquilo que nós percebemos. Se eu gastar 6 horas do meu dia me enchendo de todo tipo de noticiário ruim, como que eu vou sair na rua? Eu vou ser preocupado, eu vou ser ansioso, eu vou ser nervoso. Então, a gente reflete aquilo que a gente se enche, aquilo que a gente percebe também, né? Entre nós, com os jovens ali, a gente tem falado de algo que tem sido noticiado agora, de extraterrestre, uma série de coisas assim. Parece engraçado, mas é uma dentre tantas as mentiras de Satanás, e talvez alguns de nós pensem, cara, eu preciso entender, eu preciso ler, eu preciso buscar isso. Será que a gente precisa gastar tempo tentando entender essas coisas? Antigamente, a gente lidava muito mais com notas de real, né, de
valor do que hoje uma pessoa no banco, ela fica identificando as notas verdadeiras das notas falsas. Ela não conhece, ela não sabe todas as notas falsas. Não precisa tentar conhecer todas as religiões ou tudo que o mundo tem tentado dizer a respeito desse tipo de coisa, mas ela conhece muito bem a nota verdadeira. Notas falsas vão surgir o tempo todo, mas conhecer bem a nota verdadeira faz aquela pessoa do banco recusar todas as que são falsas, porque ela sabe que a verdadeira tem aquelas características. Então, quanto mais profundamente ela conhece a nota verdadeira, mais ela pode desprezar as notas falsas. Vocês conseguem entender? Quando nós nos enchemos de Cristo, nós reagimos a isso e tudo deixa de ter importância. Os problemas, as doenças, as incertezas, aquilo que eu considero importante, o fato de eu querer me tornar importante, né? Como se lá, em João 17, fala, eu já vivo um prelúdio daquilo que seria a vida eterna, sem preocupação, sem ansiedade, podendo desfrutar já de uma comunhão com Deus, não por obrigação, mas por amor, não de altos e baixos, não de retiro em retiro, não de reunião em reunião, né? Nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos ser disciplinados, como Cristo foi. E a disciplina, ela tem total relação com a perseverança, que é contrária à inconstância. Precisamos ser como árvores que dão fruto e fruto que permanece. Amém? Eu quero ler uma parábola que está em Mateus 13:3. Eu vou cortar ela em duas partes aqui para a gente tentar ser mais rápido. Mateus 13:3. Jesus lhe ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, as quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Aí os discípulos pedem: Jesus, nos explica essa parábola. E aí no 18, Jesus explica. Ouçam o que a parábola daquele que semeia quer dizer. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende, e Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria a aceita imediatamente. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldade ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a fé. E a semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas dessa vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto, mas a semente que caiu em boa terra, ela representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e ainda 100 vezes mais. Aqui Jesus ele fala de 4 tipos de pessoa. A primeira é a semente que cai no beira do caminho, a segunda é a que cai no meio das pedras, a que cai entre os espinhos e a que cai em boa terra. Quando ele fala da primeira, ele fala que é alguém que ouviu a mensagem do reino e não compreendeu. Eu creio que essa, de alguma forma, não corresponde a nenhum de nós aqui, porque a gente está respondendo já a isso, né? A mensagem do reino. Mas há outras 3 tipos de pessoas que são mais possíveis de serem encontradas. E a segunda delas é aquela que a semente cai nas pedras e diz assim: não tem raiz, ouve a mensagem, recebe com alegria,
mas encontra dificuldade, é perseguida e abandona a fé. Essa semente ou esse tipo de pessoa que não tem raiz, ela não pode ser uma grande árvore. Vocês concordam comigo? Não tem como uma figueira ter uma raiz de alface. Não tem como uma árvore grande ter uma raiz pequena. Elas são proporcionais. Há umas semanas atrás eu ouvi do meu pai o exemplo de que o bambu ele leva de 4 a 5 anos para desenvolver as raízes dele. As raízes do bambu elas vão crescendo, 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 bem escondidas na terra, até que de uma hora para outra o bambu cresce alguns metros em poucos meses. Então, a raiz ela não cresce à vista de todos. Certo? A raiz ela vai crescendo no solo, né? Embaixo. Nós precisamos desenvolver as nossas raízes no secreto, no quarto, orando, buscando ao Senhor, nos enchendo dele, amém? Tendo comunhão com ele. Além dessa segunda pessoa, ela não tem raiz. Quando ela encontra dificuldade, ela abandona a fé. Romanos 5, 3 a 4. Esse texto ele fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Essa raiz aqui, essa semente aqui, ela não aguentou passar pela tribulação. Todos nós, de alguma forma, já passamos por todo tipo de tribulação, sejam elas as mais diversas. A gente citou algumas pessoas aqui que são milagres de Deus. Isso, de alguma forma, são tribulações também, né? Mas essa palavra, experiência, em Romanos aqui, no grego, a origem dela significa dokime. E essa palavra ela é a mesma palavra usada para testar ouro. Então, eles usavam essa palavra para testar ouro, né? E uma vez que o ouro ele era colocado no fogo e ele fosse considerado genuíno, ele recebia a condição de dokime, ele recebia um selo. Esse ouro, ele é puro, ele é genuíno. E uma vez que nós passamos pela tribulação, Deus nos considera valiosos. Recebemos o selo de dokime, né? Então a gente passa pela tribulação, perseverança, experiência e esperança, né? Se não está fácil, meus irmãos, vamos resistir na luta contra o pecado até o sangue, vamos ser fortes, firmes em Deus, né? Disciplina e perseverança, elas são marcas de um discípulo, de alguém que se domina, de alguém que deixa ser aperfeiçoado por Cristo. Ser disciplinado é fazer tudo aquilo que a gente sabe que precisa fazer. A pessoa disciplinada, ela é o contrário de alguém que empurra as coisas com a barriga, né? Um discípulo, ele se disciplina em tudo, na alimentação, algo que eu preciso me disciplinar mais. Na raiva, ele controla a boca no que entra e no que sai. Um discípulo controla os pensamentos, os desejos. Um discípulo é cheio de domínio próprio. Amém? Que nós sejamos cheios de domínio próprio, não como essa semente. A terceira semente é a que cai nos espinhos. São aquelas que crescem, se desenvolvem, mas são sufocadas pelas preocupações da vida e das riquezas. Foi alguém que conheceu Cristo, desenvolveu raiz, cresceu, mas ela não conseguiu ir fundo o suficiente. Sufocada pelas preocupações da vida, né? Nós precisamos estar alerta àquilo que são coisas da vida e que de alguma forma podem nos sufocar, né? Somos uma geração que nunca teve tanto tempo disponível. Hoje a gente tem máquina para absolutamente tudo, para fazer comida, eu tenho micro-ondas ali que acelera a minha vida, eu não preciso mais andar de carro, eu não preciso mais andar a pé, eu posso andar de carro. A gente é uma geração que hoje às vezes nem pensa, usa IA para quase tudo e, de certa forma, muitos foram aprisionados aos confortos desse século. Aqui existe um risco muito grande da gente se alimentar da comida dos porcos ao invés de nós achegarmos ao banquete do rei, né? Precisamos estar alertas a isso. Aquilo que tem afetado as nossas gerações, afetado a
nossa época. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo fala que Demas o abandonou amando o presente século. Não foi porque ele cometeu um pecado muito grande, não foi porque ele se desviou de forma muito abrupta, mas Demas o abandonou porque ele amou o presente século. Como um alcoólatra que sabe que ele não pode ter nenhuma parte, não pode chegar perto do álcool, nós precisamos identificar aquilo que, de certa forma, nos aprisiona ou aquilo que nos separa de Deus também. E há muitas coisas que podem competir com o nosso precioso tempo para com Deus. Das mais diversas possíveis. A TV, o celular, o jogo, o trabalho. É uma lista gigante, né? Talvez cada um tenha algo que seja mais específico aqui, né? Há um tempo atrás, alguns meses, eu identifiquei que o Instagram era algo muito forte para mim. Eu gostava, despendia e gastava muito tempo nisso. Isso eu falei, cara, abre mão. Isso é comida dos porcos. Está te alimentando de algo que não te leva a lugar nenhum. E eu falei, amém, Senhor, eu te entrego isso. O Senhor, Ele nos pergunta muitas vezes o que é essas coisas que têm roubado o nosso tempo. E, eventualmente, algumas coisas a gente quer guardar num baú, esconder, enterrar e falar, Jesus, toca nisso. Isso é muito precioso para mim, né? Eu gosto muito disso. Mas tem coisas que a gente tem que abrir mão. Amém? 1 Coríntios 6, 12 fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. 4 capítulos depois, Paulo fala algo muito parecido em 1 Coríntios 10, 23. Ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, eu preciso estar atento a dois tipos de coisa. Aquelas que eu não posso ser dominado e aquelas que também não me edificam. Amém? E essa semente aqui, além das coisas da vida, Jesus também referencia as preocupações das coisas da vida, né? E há entre nós aqui algumas gerações, talvez há uma das gerações que seja a mais nova, que é o que o mundo chama hoje de geração Z, que é uma geração que nasceu dos anos 97 aos anos 2012, mas basicamente é uma geração que já nasceu com a internet. Quando a gente lê sobre essa geração, ela é a geração mais preocupada com a saúde mental. Mais preocupada com a saúde mental. Com a busca de não andar preocupado, de não andar ansioso. E, ao mesmo tempo, ela é a geração mais ansiosa, mais preocupada, que tem mais problemas de saúde mental do que todas as outras. É claro que isso que o mundo fala a respeito de cada uma das gerações não nos define, mas a gente precisa estar alerto aos problemas de cada uma delas, né? E o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, apesar dessas pessoas que nasceram nessa geração serem pessoas que sempre viveram com a internet hoje é algo que está acessível a todos nós. E pode ser um problema de todos nós, não exclusivamente dessa geração. E a gente precisa estar alerta com relação a isso. Como eu disse que isso não nos define mesmo. O que as pessoas dizem sobre nós não nos define. O que eu sinto sobre mim não me define. O meu sucesso, o meu fracasso não me define. O meu passado não me define. Mas o que Deus pensa sobre mim, isso me define. E Deus nos define como filhos amados. 1 João 3:1 fala, vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E nós precisamos acabar e destruir com todos os sofismas e fortalezas que são criados, são gerados em nós, através até das mentiras, daquilo que a gente aceita como sendo algo da nossa geração, sendo algo do nosso século, sendo algo que afeta todos, né?
2 Coríntios 10, 5 fala: porque as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir toda fortaleza, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento a Deus. As armas da nossa guerra, elas não são carnais. Elas são poderosas para destruir toda fortaleza, todo sofisma. Amém? Fortaleza é algo que eu crio uma rede sobre, eu construo muros, às vezes, sobre um pensamento, muitas vezes de que eu não sou capaz, de que eu sou burro, de que eu não consigo, e eu repito, e eu repito, e eu repito, e eu coloco o tijolo, e eu coloco outro, e eu coloco outro. Você sabia que a gente não nasceu com nenhum medo? Nós que vamos desenvolvendo os nossos medos ao longo da vida, que são fortalezas. E Deus nos dá armas suficientes para destruir toda a fortaleza, todo sofisma, que é uma mentira com cara de verdade. Nosso Deus, ele é poderoso para destruir isso. Né? Amém? Há um quarto tipo de pessoa, que é aquela semente que caiu em boa terra. E esse quarto tipo de pessoa que caiu em boa terra é um solo fértil. E aqui eu coloquei 6 características de um solo fértil. E a primeira delas é que é um solo macio, não compactado. Quem já comprou terra preta, quem é do interior aí sabe que um solo fértil, ele precisa ser um solo macio. E nós, enquanto um solo fértil, não podemos ter um coração duro, um coração que não aceita correção, um coração que não recebe com alegria aquilo que eventualmente alguém fala que a gente está fazendo de errado. Amém? Precisamos ser macios. Nós todos, antigamente muitas pessoas tinham aquela blusa assim, em obras, na igreja, né? Nós todos estamos em obras. Nós todos estamos crescendo para nos tornarmos a medida da varonilidade de Cristo, né? Para chegar a essa perfeita estatura, amém? E nesse crescimento, se a gente for um solo duro que não aceita a correção, a gente nunca consegue melhorar. A segunda característica desse solo é que ele é profundo e ele permite que as raízes cresçam. Precisamos ter um relacionamento próximo de Cristo, profundo com Cristo. Um relacionamento matrimonial, onde duas pessoas elas se conhecem, elas se deixam conhecer diariamente. Nós precisamos ter esse relacionamento com Cristo, deixando Ele nos conhecer e buscando conhecer cada vez mais Ele, um sendo exposto ao outro. Né? A Thalia e eu, nós somos casados há 12 anos. Hoje eu conheço ela muito melhor do que eu conheci ela 12 anos atrás. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no sábado. Eu me apaixono por ela todos os dias. Que dirá por Cristo. Quanto mais eu conhecer, mais eu vou me apaixonar por ele. Cristo é muito melhor que a minha esposinha. Ela tem vários defeitos. E ainda assim, eu me apaixono muito por ela. Terceira característica desse solo é que ele está livre de pedras que impedem o desenvolvimento. Se puder abrir, por favor, aqui em Gálatas 5:19. Essas pedras, de alguma forma, elas são expressas por pecados. Então, esse solo, ele não pode ser cheio de pedras para que ele seja fértil, ele não pode ser cheio de pecados para que ele seja fértil. E aqui em Gálatas 5:19, Paulo fala das obras da carne, que são conhecidas e são a imoralidade sexual, impureza, libertinagem. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes. Um solo fértil, com certeza, não pode ser um solo que é iracundo,
que é ciumento, que é cheio das obras da carne. Amém? Quarta característica, ele está livre das ervas daninhas, que competem por nutrientes. A erva daninha, ela parece uma erva muito boa, e quando eu coloquei no Google para ver como era uma erva daninha, ela era muito bonita. Algumas delas têm flor, assim, amarelinha. Parece algo que facilmente a gente deixaria numa horta ali, até pela beleza dela. Ela passa quase desapercebida, mas o significado de daninha é danosa, ela é prejudicial, ela rouba nutrientes. Apesar dela ser muito parecida com uma outra erva, ou apesar dela parecer bonita. E aqui eu quero destacar 2 problemas invisíveis como uma erva daninha, e o primeiro deles é o cristianismo parcial. É aquele cristão morno, raso. A gente talvez no mundo nunca teve um número tão grande de cristãos, hoje no mundo pelo menos 1 milhão de pessoas se considera cristã, mas nós nunca tivemos um mundo tão cheio de todo tipo de problemas também. Esse é quase que um problema invisível. E há um segundo aqui, problema invisível, que Jesus ele alertou muitas vezes. E ele falou como o fermento dos fariseus, que é a religiosidade. 2 Crônicas 25:2 fala sobre um rei que é Amazias, e fala assim: Amazias fez o que era reto perante o Senhor, porém não com o coração íntegro. Que Deus não encontre em nenhum de nós isso. Fazer o que é reto, mas não com o coração íntegro. E a gente pode fazer de todas as coisas, como tendo o fermento dos fariseus. Eu posso fazer jejum, eu posso servir na igreja, eu posso orar, eu posso ler a Bíblia inteira para dizer que eu li, para me mostrar, e uma série de coisas, né? Então, ele é quase que um problema invisível aqui, né? Mateus 7, 21, 23 fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus, ele está muito mais preocupado com o nosso coração do que com os nossos métodos, com as nossas performances e talvez até com os nossos resultados, dependendo do tipo de resultado, né? Então, que Deus ele encontre em nós um coração verdadeiro, de sim, fazer jejum de 3, de 7, de 10 dias, mas para o Senhor. Amém? Quinta característica, esse solo ele recebe água, luz e nutrientes regularmente. Quem tem uma horta sabe que se ela ficar na luz, essas plantas elas não conseguem se desenvolver também. E se esse solo for fértil, ele precisa ser alimentado por essas 3 coisas. E Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele é a água viva, ele é o pão da vida. Ele é o nosso nutriente. Amém? Quem dele se alimenta jamais terá fome, quem dele bebe jamais terá sede. A gente pode, talvez, passar o resto das nossas vidas lendo a Bíblia e ainda assim, ele é infinito em características boas. Amém? E enquanto eu leio o 6º e último, se os irmãos do louvor puderem vir subindo aqui. A 6ª característica desse solo é que ele é constantemente cultivado e cuidado. Nós precisamos ser constantes em tudo aquilo que a gente faz. Amém, meus irmãos? A gente não pode negligenciar aquilo que nós já aprendemos. A constância, muitas vezes, ela supera a habilidade. Muitas vezes. O discípulo que ele lê um capítulo por dia durante 10 anos, ele vai conhecer muito mais de Deus do que aquele cara que leu a Bíblia inteira em um mês, por exemplo. E eu digo mais, talvez o discípulo que ele lê 2, 3 em um ano,
ele vai conhecer mais de Deus do que aquele que lê em um mês a Bíblia inteira. Moisés, quando ele foi para o monte, Deus poderia ter dado os 10 mandamentos para ele em um dia, mas Deus queria que ele também desfrutasse dessa presença por 40 dias. Então, essa busca pelo Senhor, eu não me encho de Jesus na segunda, e na terça, quarta, quinta e sexta eu não busco Ele. Nós precisamos ser diligentes nisso também, nessa busca pelo Senhor. Amém? Não podemos ser inconstantes. Efésios 4 fala dos meninos que são inconstantes, né? Efésios 4, 13 e 14 fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. E esse texto aqui, ele é muito mais ligado à unidade, quando nós referenciamos ele, mas ele continua falando, e do pleno conhecimento de Deus, ou seja, buscar esse pleno conhecimento, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui ele fala para que a gente alcance essa perfeita varonilidade a partir também do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando a gente fala das maturidades que estão expressas lá em João 2, ele fala dos filhinhos, dos jovens e dos pais. Cada uma delas, os filhinhos porque eles têm os pecados perdoados, os jovens porque são fortes, mas a mais alta maturidade espiritual ali, ela é descrita porque eles conhecem a Deus, que são os pais. Nós precisamos, de novo, buscar esse relacionamento com Deus. Eu quero terminar lendo o versículo que está em Filipenses 3, que é o 8, onde Paulo fala: sim, deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? Amém. Os guris vão ministrar algum louvor específico aqui. E eu creio que cada um de nós tem algo para entregar aos pés do Senhor nessa noite, assim, né? Como uma renúncia, como algo que o Senhor falou conosco nessa noite, daquilo que de alguma forma tem roubado o nosso tempo, o nosso relacionamento com Ele. Então, queria pedir para que a gente se levantasse agora. Nesse tempo de louvor, a gente pode orar e talvez de 2 em 2, com o irmão que está do lado, a gente confessar isso, entregar isso, declarar que nós somos um solo fértil, com cada uma dessas características, que se não temos, vamos buscar, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai amado, porque Tu é um Deus amoroso, misericordioso, Senhor Jesus. Apesar de nós, Senhor, apesar das nossas falhas, daquilo que ainda temos a crescer contigo, Senhor, Tu continua nos amando, continua depositando em cada um de nós, Senhor Jesus. Então eu oro por mim, Senhor, por alguém que precisa mais de Ti, mais dessa disciplina, Senhor. Oro pelos meus irmãos também, Senhor Jesus, para que nós alcancemos nessa busca esse lugar onde nada mais importa, só essa relação contigo, Senhor, esse Santo dos Santos, a Tua presença. Queremos chegar diariamente a esse lugar, Senhor, precioso aos Teus pés, Pai. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém.